Ubisoft, a empresa que se autodestruiu. Uma empresa que no início dos anos 2010 era imbatível no mercado de games, uma referência de qualidade em seus jogos, mas que hoje em dia está irreconhecível, agora sendo referência de como não fazer jogos. Infelizmente esse é o caso da Ubisoft. Ai, lá vamos nós falar da Ubi, né? Infelizmente. Início da década passada, a Ubisoft era uma empresa extremamente respeitada por ter criado títulos de peso como Assassin's Creed e Far Cry, mas que hoje em dia são mais relembradas como franquias que foram arruinadas pela empresa do que por serem franquias de ótima qualidade como era no passado, e que por graças a péssimas decisões tomadas ao longo dos últimos anos, a Ubisoft foi de uma empresa respeitada para uma empresa que, infelizmente, se autodestruiu. Depois de atrair bastante atenção positiva no PS2, lançando a trilogia Prince of Persia, a verdadeira ascensão da Ubisoft veio em 2007, lançando o primeiro Assassin's Creed, que por mais que tenha envelhecido um pouco mal, foi muito bem recebido na época. E quando foi lançada a sua sequência, foi um... Não, na época era inovador pra caramba, mano. Todo mundo queria jogar o bagulho. Virou meio que uma febrezinha entre os jovens da época e eu estava incluído nessa. Estética diferente, movimentação realista pra caramba. Essa escalada, pô, era muito foda. estouro absoluto, sendo até hoje um dos jogos mais aclamados da empresa e, quiçá, um dos mais aclamados de todos os tempos. E assim, colocando de vez a franquia Assassin's Creed e a Ubisoft no mapa como uma das franquias e empresas mais promissoras da época. Mesmo Assassin's Creed tendo sido inspirado nos clássicos Prince of Persia de PS2, era nítido que a C tinha uma identidade única em relação à sua inspiração, sendo uma obra 100% autêntica, com não só o jogo tendo mecânicas excelentes para a época, mas também um protagonista muito querido pelos jogadores. E foi tão querido que a Ubisoft fez uma trilogia de jogos com o mesmo protagonista, e os três ainda mantendo o mesmo carisma do personagem. Porém, a franquia ainda viria a atingir o seu ápice de popularidade, e então em 2013 lança um dos títulos mais queridos de toda a saga, Assassin's Creed 4 Black Flag. Edward Kenway. Um jogo que mudou os ares da franquia e atingiu muitos novos fãs, sendo o primeiro jogo da saga a ser jogado por muitos jogadores. O jogo deixou a temática de assassinos um pouco mais de lado para dar espaço à temática de piratas, uma escolha que no papel seria muito idiota, mas que na prática se tornou um dos jogos mais queridos que a empresa já produziu, mostrando que naquela época a Ubisoft não tinha medo nenhum de inovar com seus jogos, que queria se reinventar a cada título lançado, sendo uma das empresas mais admiráveis por isso na época, se tornando um exemplo de como as empresas deveriam seguir com seus jogos. Voltando um pouco no tempo, em 2004, a Crytek, mesmo a desenvolvedora de Crysis, desenvolveu um projeto muito promissor, o Far Cry. Tão promissor que a Ubisoft viu o potencial que aquilo tinha e logo comprou os direitos do jogo, sendo responsável por publicá-lo. O primeiro Far Cry ainda estava muito longe da fórmula que conhecemos hoje em dia. Ele funcionava mais como uma tech demo para computadores da época do que realmente como um jogo de fato. Ele tinha gráficos impressionantes para a época e a Ubi elevou todo esse potencial em 2008 com o Far Cry 2, que até hoje tem mecânicas e física impressionantes. É maneiro mesmo. A única pena pra mim, né, que gosto, é que a platininha é um inferno pra fazer. Em 2012, colocando de vez... Eu tenho todos, mano. Pô, eu queria tanto ter do 2, ter do 1. Pô. Eu tenho do Far Cry 3, do 4, do Primal, do 5, do New Dawn, do 6. a franquia no mapa com o grandioso Far Cry 3. Jason. Então, é um inferno de fazer, não é pela dificuldade, mano. É que você tem que fazer um servidor com 20 pessoas. Esse jogo foi um marco absurdo para a história da Ubisoft. Foi um jogo com mecânicas únicas e até inovadoras para a época. Assim como os primeiros Assassin's Creed, não tinha nada parecido com Far Cry 3 naquela época. As mecânicas de... Não só o melhor Far Cry, mas do gênero Far Cry, assim, jogo de mundo aberto, primeira pessoa, exploração, pra mim o melhor. Ou um dos melhores, vai, top 3.
Bom demais. De caça muito bem implementadas, o gameplay extremamente satisfatório, um stealth muito bom até hoje, um mundo aberto que, por mais que se passasse em uma selva isolada da civilização, era um mundo aberto vivo. Você se sentia sendo engolido por aquela selva. Uma história muito cativante e um dos vilões mais icônicos da história dos games, Vaz Montenegro. O Far Cry 3 popularizou esse formato de história, dando bastante destaque para o antagonista, que é extremamente carismático. Toda vez que ele aparece, você quer prestar atenção nele, e muitas vezes você tá cagando completamente pro protagonista, você só quer saber do vilão. They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? E por mais que o jogo dê bastante destaque ao Vaz, o nosso protagonista, Jason, também é um personagem muito bem construído, sendo pelo menos pra mim o melhor O melhor, lógico. Aí depois vem o AJ, né, no Pagamin. Aí o 5 você é um bunda que não existe, né? E o 6 também. protagonista da saga. É um jogo que merece muito um vídeo só pra ele, mas em resumo, Far Cry 3 é um jogo muito único pra sua época e de longe um dos jogos mais queridos de todos os tempos. E com Rayman Origins e Legends sendo muito bem recebidos, lançados em 2011 e 2013 respectivamente, dá pra dizer que aquele ano foi o auge da Ubisoft, que até aquele momento só tava lançando pedrada atrás de pedrada, em um intervalo de apenas um ano, lançando dois dos jogos mais icônicos e queridos de sua história. Foi uma ascensão impressionante de uma empresa que, naquele momento, estava se provando uma das melhores do mundo dos games. Porém, infelizmente foi um auge que logo deu espaço a um período de trevas da empresa, e assim como o Império Romano, mais impressionante que a sua ascensão foi a sua queda. Nessa época, durante a E3 de 2012, a Ubisoft lançou um trailer de gameplay do que supostamente viria a ser sua grande nova IP, o Watch Dogs. Um jogo de mundo aberto com temática de hackers que era uma proposta bem interessante, não fazia ele parecer só mano, um se você clone. rodar até hoje o trailer de anúncio, que tem aquela gameplay, que o Aidan entra num carro preto, eu nunca esqueço, tava à noite, ele entra num carro preto, entra nos túneis assim, meio... Cara, não tem nada daquilo no jogo. De GTA, parecia realmente um mundo aberto vivo e extremamente bonito, com gráficos insanos até hoje. Esse trailer criou um hype absurdo por si só, sem precisar mostrar explicitamente que era um Mas ainda competidor assim, de GTA. mano, E sim que queria o primeiro Watch Dogs é um ótimo jogo. É que a Ubi matou ele com a expectativa gigantesca. Mas o primeiro é muito bom. ser um jogo único de mundo aberto. Todo mundo ficou hypado com esse trailer na época, afinal era um jogo da mesma empresa que lançou Far Cry 3 e a trilogia Ezio pouco tempo antes. Algo parecido com o hype que Cyberpunk 2077 teve antes do lançamento por ser da mesma empresa de The Witcher 3. E o resultado após o lançamento não seria tão diferente. O jogo já tinha conseguido o hype necessário para atrair os jogadores, bastava a Ubi fazer um jogo bem feito como prometido que seria um grande sucesso. Porém, decidiram cutucar a onça com vara curta. Em setembro de 2013, GTA V foi lançado e foi um sucesso absoluto, tanto de vendas como de críticas, e a Ubi achou que seria uma boa ideia dar uma alfinetada na empresa que é referência em como fazer jogos de mundo aberto antes de lançar o seu novo jogo de mundo aberto e simplesmente posta isso aqui nas suas redes sociais, meio que dizendo que 2 meses seriam o suficiente para aproveitar o GTA V, que em novembro o Watch Dogs seria lançado e os jogadores abandonariam o GTA para comprar um novo jogo da Ubi, e o resultado disso vocês já devem saber. O jogo não chegava nem perto do que foi mostrado na E3 de 2012. Olha lá. Loucura, pô. A iluminação do bagulho. Sofrendo um... E assim, cara, você consegue entender também a Ubi, né? Porque ela vinha numa sequência absoluta de jogos incríveis. Então os caras estavam assim, tipo, soberba total, né? Eu falei, cara, foda-se, vamos peitar a Rockstar. Downgrade absurdo, onde surpreendentemente a versão de PS4 do Watch Dogs conseguia ter gráficos piores do que a versão de PS3 do GTA V, faltando muito refinamento, sendo uma grande decepção, principalmente comparando com o GTA. E esse foi justamente o grande erro da Ubisoft, pois se ela não tivesse mentido nos trailers de gameplay e não tivesse provocado a Rockstar, acredito que o jogo seria muito melhor recebido e talvez hoje seria lembrado como um dos melhores jogos do gênero, pois o jogo tem sim suas qualidades, como um bom protagonista, uma história
história madura, mas devido à expectativa que a Ubisoft criou em cima do game, ofuscou as coisas boas que ele tem, sendo mais lembrado como um jogo que enganou todo mundo com os trailers. Antes disso, a Ubisoft era uma empresa respeitada justamente por fazer jogos diferentes do que havia no mercado, uma empresa que fazia jogos criativos, que produzia jogos com o intuito de agradar o público e não de querer competir ou até copiar outras empresas, coisa que, infelizmente, passou a ser recorrente a partir do lançamento de Watch Dogs. Em 2014, a Ubisoft lançou o Far Cry 4, que, apesar de ser um ótimo jogo, foi taxado por muitos como o Ctrl-C, Ctrl-V do Far Cry 3, só que pior, com o vilão principal e protagonista não sendo tão marcantes como no jogo anterior e a estrutura ser basicamente a mesma de Far Cry 3. No mesmo ano, lançaram Assassin's Creed Rogue e Unity para a 7ª e 8ª geração de consoles, respectivamente, onde apesar do Rogue ser reconhecido até hoje como uma das melhores histórias da saga, a estrutura de gameplay era praticamente igual ao do Black Flag, que foi lançado um ano antes. E um dos marcos mais negativos para a história da empresa, o Assassin's Creed Unity, que apesar de hoje ele ser considerado um bom jogo, na época de lançamento ele saiu com infinitos bugs, sendo mais lembrado como um dos lançamentos mais desastrosos da história da Ubisoft do que por sua qualidade. Uma mancha eterna na história da empresa, e é nesse ano que é criado um padrão da Ubisoft que deu início ao declínio de seus jogos. Esses 3 jogos foram lançados no mesmo ano, mostrando que a Ubisoft estava visando mais o lucro a curto prazo do que a qualidade em si de seus jogos, não dando mais o tempo necessário para que os jogos evoluam, e os 3 seguindo basicamente a mesma estrutura, copiar a fórmula de sucesso dos jogos anteriores. O Far Cry 4 acho que ainda conseguiu pegar um hypezinho, uma carona com 3, pagamin e tal, né, foco no vilão. Mas aí a gente já sabia que a Ubi ia tentar se prender nisso e até o resto da vida, e foi o que ela fez, né? Até o Far Cry 6 ela ainda tentou com o Giancarlo Esposito. Claro que não há nenhum problema na empresa se inspirar nas suas obras anteriores para poder fazer uma boa sequência. Usando a própria Rockstar de exemplo, no GTA 3 a empresa criou uma fórmula que foi um sucesso e na sua sequência seguiram a base de GTA 3, com Vice City mudando completamente a vibe do jogo, indo para um tom mais tropical, adicionando motos, helicópteros, um protagonista que fala, e o San Andreas elevando tudo isso à enésima potência. Com o San Andreas fazendo o GTA 3 parece um jogo de PS1, sendo que ambos são da mesma geração de consoles, coisa que aparentemente a Ubisoft não estava se importando em fazer. Parecia que ela só queria fazer vários jogos em um curto período de tempo para conseguir arrecadar o máximo de dinheiro possível, copiando a mesma base dos jogos anteriores e adicionando mudanças mínimas só para não poder dizer que é uma cópia do jogo anterior. No ano seguinte, em 2015, a Ubisoft lançou Assassin's Creed Syndicate, um jogo que novamente não inovou em nada em relação aos jogos anteriores e que foi um sinal claro de que a franquia precisava se reinventar. E então, ao invés da Ubisoft dar novos ares à franquia e inovar, Eu não acho o Syndicate tão ruim não, mano. a saga, parando de copiar a fórmula dos jogos anteriores, decidiu simplesmente copiar a fórmula de outros jogos. Em 2015, a CD Projekt Red lançou o aclamadíssimo The Witcher 3, um RPG que furou Que saiu cagadíssimo, hein? Claro, não no nível de um Cyberpunk, mas saiu cheio de bug. O jogo é incrível. a bolha e foi um sucesso estrondoso na época, chegando até a ganhar o prêmio de jogo do ano. Vendo o sucesso que foi The Witcher 3 sendo um clássico do RPG de ação, em 2016 a Ubisoft lança Assassin's Creed Origins, mas agora como, exatamente, um RPG de ação. Não fazia sentido transformar O Origins também é bom pra caralho, tá? uma AC em um RPG, mas por incrível que pareça, deu muito certo, com o jogo vendendo muito bem e sendo considerado um ótimo jogo, e com isso a Ubisoft cometendo exatamente o mesmo erro de simplesmente copiar a fórmula ao invés de inová-la, fazendo isso com Assassin's Creed Odyssey e Valhalla, com essa nova onda de RPGs da Ubisoft sobrando até pro Far Cry, com o New Dawn sendo praticamente um RPG de tiro em primeira pessoa. Algo parecido aconteceu com Watch Dogs 2, que, diferente da vibe mais sombria e madura do primeiro jogo, Watch Dogs 2 foi um jogo mais humorado, com um tema mais leve, assim como o GTA V, e o Legion sendo uma bagunça completa, sendo uma mistureba estranha de Watch Dogs, GTA e RPG, com aquele esquema do protagonista ser literalmente qualquer NPC e com uma história bem filme adolescente. Em 2017 foi lançado Ghost Recon Wildlands e ele foi muito bem recebido. Eu gosto, platinei, achei uma delícia e platinaria de novo. Assim como gosto do Breakpoint, platinei e platinaria de novo. Só que o Breakpoint é ruim com força. Ruim com força. Em estrutura, ele teve aquelas paradas dos NFTs, acho que foram cancelados, né?
Aí toda a esqueminha de loja, dos blueprints das armas, você pagava e tal. Tem. Mas eu joguei e gostei. Sendo uma clara evolução em relação aos títulos anteriores, parecendo que finalmente a Ubisoft estava começando a acertar de novo. Porém, em 2019 veio o Ghost Recon Breakpoint para seguir o mesmo padrão Ubisoft de copiar o jogo The Division também. Fiz 100% também deles. E são jogaços. anterior e fazer ainda pior. Far Cry 6 chegando em 2021 com a mesma fórmula base do terceiro jogo, mas com o vilão e protagonista sendo completamente esquecíveis, sendo um jogo altamente cansativo, coisa que o Far Cry 3 não é, mesmo sendo um jogo mais antigo. É um padrão que a Ubi repetiu várias vezes, viu que não deu certo, mas mesmo Eu só não fiz a do Destiny 2, ô Dead. assim, continuava insistindo no erro de copiar outros jogos e até mesmo copiar seus próprios jogos. As únicas franquias que ainda não foram estragadas completamente pelo padrão Ubisoft foram Rayman e The Division, que podem E Splinter Cell, né? ser as últimas esperanças da empresa lançar um título que estoure a bolha novamente, assim como foi Assassin's Creed 2 e Far Cry 3 em sua época de ouro, mas que, infelizmente, é algo muito improvável de acontecer. É muito triste ver o rumo que a empresa tomou nos últimos anos, uma empresa que tinha tudo para ser uma das maiores de todos os tempos, mesmo com títulos recentes como Assassin's Creed Shadows e Far Cry 6 sendo excelentes tecnicamente, não foram tão bem recebidos pelos jogadores como os títulos anteriores, muito por conta da repetição e exaustão que os jogadores de longa data sentiram ao jogá-los, pois, querendo ou não, não foram uma grande evolução como, por exemplo, o Far Cry 3 foi em relação ao 2, sendo nem sombra da Ubisoft de 2013, que antes era conhecida por seus jogos criativos e inovadores, mas que hoje em dia é conhecida como uma empresa que repete os mesmos erros na esperança de ter o sucesso de antes, mostrando na prática a definição de insanidade. Insanity is doing the exact same fucking Cara, é isso aí. Agora, a Ubi já era? Eu não acho que já era. Só que eu acho que precisa fazer o reboot da empresa como um todo. Já falei diversas vezes. Marca, repensar a forma de como lançar os seus jogos, reboot em todas as franquias, entendeu? Reboot. Ó, agora a gente vai... É isso, não tem mais o que fazer. O que tem aí é o que tem e agora é fazer de um jeito que... né? Ou então criar novas franquias, né? Que é foda você ir lá e esquecer do Aiden Pierce, esquecer do que já foi feito, né? Quando a gente fala rebotar é foda. Agora, trazer novas IPs criativas, né? Você pode se espelhar nos seus próprios jogos e tentar evoluir daquilo. Né? Enfim.